Então, para hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do pensamento da filosofia clássica grega. Então, hoje nós temos que analisar o pensamento de Aristóteles. A aula passada, nós começamos os primeiros elementos acerca de Aristóteles. Para hoje, a gente continua em Aristóteles, só que a gente vê a questão da teoria do conhecimento em Aristóteles. Aquilo que Aristóteles vai colocar como é possível formular o conhecimento, como se chega ao conhecimento para Aristóteles. Então, dentro dessa prerrogativa, Aristóteles desenvolve o empirismo. Gravem isso, empirismo. Empirismo é a doutrina segundo a qual o conhecimento só pode ser adquirido através da experiência sensível, ou seja, da experiência através dos nossos 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Então, segundo Aristóteles, ele é contrário ao pensamento do seu mestre. O mestre dele, é claro, foi Platão. Para Platão existe um mundo inteligível e um mundo sensível. O mundo inteligível, o mundo das formas perfeitas e imutáveis, e o mundo sensível, o mundo das formas imperfeitas. Certo? Então, para Aristóteles, não existe essa dialética, não existe essa disposição entre os dois mundos. Para Aristóteles, o conhecimento se faz através das experiências sensíveis ou das experiências que o indivíduo formula ao longo do seu processo de conhecimento, ao longo da sua vida. Então, como se você nascesse assim, uma folha em branco. Tá? Como você nascesse uma folha em branco e ao longo da sua vida, ao longo das suas experiências, você fosse registrando na memória o conhecimento adquirido. Você vai adquirindo o conhecimento e vai registrando na memória. Sua mente é como uma folha em branco, onde você vai registrando através das suas experiências sensoriais tudo aquilo que ficou marcado, tudo aquilo que ficou registrado ao longo do processo de formação do conhecimento. Para começar, a gente começa em relação à questão da metafísica, tá? Em Aristóteles, chamada de além da matéria, ou para além do conhecimento da matéria. Então, a metafísica foi um termo utilizado por um dos seus discípulos, chamado Andrônico de Rhodes, tá? Para classificar os textos de Aristóteles destinados a estudar a relação entre os seres e as suas essências. Ou seja, todo ser, todo objeto, todo elemento possui uma essência, como, por exemplo, esse objeto, ele possui em si a sua essência, tá? E a essência desse objeto nada mais é do que os elementos metafísicos. Deixa eu marcar aqui. Formação dos elementos metafísicos da possibilidade do indivíduo. Então, o que nós temos? Nós temos uma formulação de um pensamento através das experiências sensíveis, através da experiência dos sentidos. Então, tudo isso pressupõe-se que, para além das relações físicas, para além dos elementos físicos, eu tenho, tá, aquilo que nós vamos chamar de essência dos objetos ou essência das coisas. Então, a essência está no objeto, a essência não é o objeto. Então, se eu pego este objeto e peço para você retirar a essência, você vai começar falando cor, forma, volume, tamanho, espessura. Então, é a essência do objeto. Então, para Aristóteles, tá, ele afirma que a metafísica é a filosofia primeira, o primeiro elemento de análise do pensamento filosófico. Tá? Se ocupava da investigação do ser enquanto ser, ou seja, do objeto enquanto objeto. Se eu pego novamente esse objeto e peço para você descrever, esse objeto ele será sempre este mesmo objeto. Não adianta você querer dar novas interpretações para ele, porque ele será sempre aquilo que ele representa, aquilo que ele necessariamente se dispõe, certo? Dentro ainda do elemento da metafísica em Aristóteles, nós temos a ideia de que, para Aristóteles, Deus não é o criador, mas o motor do universo, ou seja, Deus seria o primeiro motor imóvel. Deus é o responsável por movimentar todas as coisas, pela essência de todas as coisas, criar a possibilidade do movimento, da mudança. Então, Deus não pode ser o resultado de alguma ação, ele não pode ser escravo e nem mestre de alguém, ou seja,
Deus é apenas um elemento que gera movimento nas coisas, que faz com que as coisas possam estabelecer esse movimento. Então, Deus seria a fonte de toda a ação, tá? O Senhor de todos os senhores, tá? O investigador de todo o pensamento, o primeiro e o último motor do mundo, ou seja, primeiro motor porque a ideia é que o motor move o objeto, move as coisas e não precisa ser movido. Então, através dessas ideias, tá? O pensamento metafísico de Aristóteles desenvolve-se através da estrutura desse primeiro motor. Então, a filosofia primeira, ou a chamada metafísica, ela está ligada diretamente à possibilidade do desenvolvimento das ideias do pensamento em Aristóteles. Então, Deus como motor primeiro. E, além disso tudo, além dessa possibilidade de que Deus movimenta todas as coisas, mas não é o Criador, não é o ser responsável pela criação, porque todas as coisas teriam causas, tá? Deus não é responsável pela criação, ou Deus não é o ser criador a respeito do propósito da criação, porque o elemento os objetos, os seres, as coisas, todos eles possuem em si causas que permitem a sua origem, causas que permitem a sua formação. E dentro desse processo de formação dessas causas, nós temos o desenvolvimento do pensamento filosófico, tá? Então, para Aristóteles, segundo Aristóteles, a origem de todas as coisas estão nas causas das suas próprias origens, causa das suas próprias ações. E essas ações, elas são mobilizadas pelo movimento do ser. E quando o ser move, ele se transforma em algo diferente ou algo além daquilo que ele propriamente pode ser, ou daquilo que ele propriamente representa dentro da sua própria esfera, tá? Ou seja, todo elemento, todo ser, todo objeto, toda coisa possui em si 4 causas fundamentais. A primeira causa, chamada de causa material, tá? Que indica do que a coisa é feita. Deixa eu marcar a presença aqui do Luiz Guilherme. Tá? Todas as coisas são feitas. Do que todas as coisas são feitas? Cada coisa possui uma substância. Cada coisa apresenta em si uma substância. Como, por exemplo, esse objeto. Do que esse objeto é feito? Então, esse objeto, ele é marcado. O avião está passando. Ele é marcado por um conjunto de substâncias. Então, é aquilo que compõe o objeto. Então, causa material é aquilo do que o objeto é feito, daquilo que a coisa é feita. Se você pega, por exemplo, uma estátua, do que a estátua é feita? De cimento, de mármore, de pedra, de granito. Então, tudo aquilo que ela representa dentro daquilo pelo qual ela foi feita. Tá? Causa formal indica a forma propriamente, ou o formato, ou o aspecto físico do objeto da coisa, certo? Ou a estátua pode ser uma estátua do ser humano, uma estátua do animal, uma estátua de um objeto, dos diversos elementos. Então, indica indica qual é a forma da coisa, qual é a forma segundo a qual a coisa se apresenta aos meus sentidos. Então, causa eficiente é aquele que gerou. Por isso, Deus não pode ser o criador de todas as coisas, segundo Aristóteles, porque todas as coisas possuem uma causa eficiente. Então, quem há de gerar as coisas é o artífice, ou o artesão, ou o trabalhador, ou o pai, ou a mãe, e assim por sequência. Então, a causa eficiente indica quem dá origem à coisa, quem formou, quem fez, quem fabricou, quem redigiu, quem estabeleceu aquela forma, aquele objeto. E a causa final indica a função pela qual a coisa foi feita, tá? Então, qual é o objetivo, ou qual é a ideia, qual é a função, qual é o objetivo pela qual a coisa, o objeto ou o ser foi criado, ou foi feito, ou foi estabelecido. Através desses elementos, nós temos ainda dentro do pensamento de Aristóteles, seguindo essa ideia de causas, gravem bem esta palavra, ilemorfismo, tá?
Grave bem essa palavra. Em Aristóteles, nós temos o chamado ilemorfismo. Segundo Aristóteles, o ilemorfismo, tá, é a ideia de que todos os seres, todas as coisas, todos os objetos são compostos por matéria e forma. Tá? E dentro dessa composição, todos os indivíduos, todos os seres possuem-se matéria, ou seja, daquilo que foi feito ou da responsabilidade da fabricação e forma, o formato, como a coisa se apresenta aos sentidos, como a coisa se apresenta aos seres humanos, ok? Então, nós temos essas prerrogativas. Dentro desse pressuposto, nós temos ainda que a matéria seria a essência ou aquilo do que tudo é composto. Por exemplo, a cadeira é feita de madeira e sua matéria ela é de madeira. Então, na sua matéria, então, matéria seria a essência, aquilo do que a coisa é composta, aquilo do que a coisa é feita, ou aquilo do que o ser corresponde à formação do seu processo, da sua formação. Então, por exemplo, a cadeira é feita de madeira, e em sua matéria ela é de madeira. Então, pressupõe necessariamente o objetivo pelo qual, ou a essência pela qual a coisa é feita, ou o ser é feito. Tá? Através disso, nós podemos falar que todos os seres possuem o chamado ilemorfismo, ou seja, matéria e forma. Tá? Todas as coisas são compostas por matéria e forma. Tá? A forma seria, então, fundamentada pela visão empírica da sociedade, sendo a verdade e não o senso comum. Então, a forma é aquilo que o objeto apresenta para mim. Se eu tenho, por exemplo, esta caneta, ela possui matéria, então nós podemos colocar plástico, nós podemos colocar tinta, nós podemos colocar metal na sua constituição. Tá? Na sua matéria, na sua forma, ela tem todo um aspecto único, todo um aspecto específico. E esse aspecto, tá, é a verdade, tá? É a verdade que corresponde, que compõe a formação do objeto da coisa. Tá? Então, todas as coisas, todos os seres são compostos de matéria e forma. Matéria é do que a coisa é feita e a forma é como eu percebo aquela coisa, como eu percebo a essência, como eu desenvolvo a essência dos objetos ou percebo ela enquanto tal. Tá? Então, todas as coisas possuem em si o ilemorfismo, ou seja, todas as coisas são compostas por matéria e forma. Tá? E dentro dessa prerrogativa, dentro dessa ideia, dentro dessa possibilidade, nós podemos falar que há a mudança do ser, a mudança do ser. Então, você possivelmente percebeu já as mudanças que ocorrem dentro do ser. Como, por exemplo, você já foi criança, hoje você é adolescente. Então, você possibilitou um movimento dentro do seu ser. Tá? Então, para isso, para explicar essas mudanças que acontecem nas coisas, essas mudanças que acontecem nos seres, tá? Aristóteles utilizou a teoria do ato e potência. Tá? Todo ser humano, ou todo objeto, todo ser, toda coisa carrega em si o seu ato e potência. Tá, ok? Como, por exemplo, você era criança e realizou a potência, realizou o movimento de tornar-se adolescente. E quando você é adolescente, você é ato, é a sua realidade na qual você existe. Então, vamos lá. Tá? Potência é o que está contido numa matéria, e pode vir a existir. Ou seja, enquanto você é criança, existe dentro de você a potência de tornar-se adolescente. Então, o resultado do ser criança é o ser adolescente. Então, existe dentro de você essa potência, é a capacidade de estabelecer um movimento, é a capacidade de estabelecer uma mudança entre os seres, tá? Então, você, como criança, realizou a sua potência de tornar-se adolescente. Tá? E isso ocorre em todos os indivíduos, em todos os seres humanos. No caso de uma árvore,
tá? Ela é um arbusto pequeno, tá? Ela é uma pequena plantinha e ela vai tornar-se uma árvore. E essa árvore vai gerar frutos. Então, aquela plantinha realizou a potência de tornar-se uma árvore. E essa árvore vai transformar-se em fruto novamente e vai gerar um ciclo que vai realizar nova potência. Tá? Então, potência é a sua capacidade de estabelecer um movimento, a sua capacidade de estabelecer uma mudança. Tá? O ato é a atualidade do ser, aquilo que você é nesse exato momento, é a atualização da potência, como, por exemplo, você, quando você é criança, você é ato, você está em ato. Quando você torna-se adolescente, você realiza a potência de tornar-se adolescente. E quando você é adolescente, você é ato novamente. Você realizou um movimento, você realizou uma mudança do ser criança para o ser adolescente. Então, você deixa de ser ato criança para ser ato adolescente. Então, a relação que Aristóteles estabelece entre ato e potência leva a concluir que por existirem diversas substâncias diferentes, temos diversos tipos de movimento e diversas causas do movimento. Então, importante é você entender o seguinte, que enquanto você é adolescente, você é um ato, você possui uma atualidade, você possui uma realidade e você vai tornar-se adulto. Quando você tornar-se adulto, você vai ser novamente ato, tá? O ato será a sua atualidade, a realidade que é o ser adulto. Então, você consegue estabelecer diversas realidades dentro do seu próprio ser. Você realiza diversas potências ou diversos movimentos. Então, essas mudanças, elas são percebidas através do tempo e o espaço, que Aristóteles vai classificar depois na sua análise do pensamento cognitivo. Tá? Então, através dessas ideias, nós podemos classificar o pensamento sempre que está em movimento. Tá? Então, deixa eu ver aqui. A realização do movimento. Então, o ser humano está sempre realizando o movimento. O ser humano é sempre ato e potência ao mesmo tempo, certo? E essa relação a gente se compreende da seguinte forma: eu tenho uma semente. A semente, ela é ato, ela está em ato. Ela realiza a sua potência e torna-se árvore. Essa árvore, ela tem várias possibilidades de potência, de tornar-se uma árvore frutífera, de transformar-se numa mesa, de transformar-se numa casa. Então, esse movimento, tá, desta árvore em transformar-se em mesa, em transformar-se em casa, que nós vamos falar a respeito do desenvolvimento das ações do chamado ato e potência. Então, quando ela é uma semente, ela é ato, ela realiza a potência de tornar-se árvore. Quando ela é árvore, ela torna-se ato novamente e vai realizar a sua potência de ser uma árvore frutífera ou de ser uma árvore para eu poder estabelecer a criação de uma mesa ou a construção de uma casa. Então, através desse movimento que nós chamamos de potência, as coisas se realizam, os objetos se percebem. Então, olha aqui, eu tenho, tá, a árvore, ela tem a sua potência, só que a potência dela não está em transformar-se no avião, está se transformar em uma árvore frutífera, em uma mesa, em uma cadeira, em uma casa de madeira, e não propriamente no avião. Então, ela tem uma ligação direta com o seu desenvolvimento, com o seu pensamento, com a formação da sua potência, certo? Então, sempre ela vai ser um arbusto, do arbusto vai realizar a potência de ser árvore, mas ela não realiza a potência de ser avião, porque ela não possui essa capacidade na sua potência, certo? Então, ainda, tá? A semente, como sendo a potência, tá? Ela vai se potencializar, transformar-se em uma árvore em ato. Então, a passagem da potência ao ato, aqui o movimento da mudança, a gente pode perceber através da análise da evolução da plantinha. Então, ela vai chegar a ser uma árvore, portanto, ela vai realizar a sua potência. Então, da ato transformou-se em ato novamente, transformou-se em ato novamente até no seu ato final,
certo? Então, esse processo nós chamamos processo de ato e potência em Aristóteles. Então, assim, a observação dos fatos. Para Aristóteles, tudo está sempre mudando, tudo está em constante mudança, em constante possibilidade de mudança dentro da possibilidade do conhecimento. Então, os conceitos, tá? Os conceitos para nos ajudarem a entendermos a mudança das coisas. Existem as 4 tipos de causas: causa material, que é a matéria, que é do que o objeto é feito; causa formal, que é a própria forma do objeto e da coisa; causa eficiente, que é aquele responsável pela criação; e a causa final, tá? Aquilo que observamos está se desmanchando e perdendo forma, está em constante mudança, em constante processo de transformação, tá? Ou então a coisa está perdendo a forma enquanto desenvolve outra, ela passa a ser uma constante possibilidade de mudança, uma grande, constante possibilidade de transformação. Então, aquilo que observamos está se desenvolvendo e tomando forma. Então, você é adolescente, mas você já está se desenvolvendo para a estrutura de uma vida adulta. Então, você vai ter a possibilidade das suas mudanças, das suas transformações, tá? E falamos a respeito da essência. A essência, segundo Aristóteles, é aquilo que o ser é, aquilo que o objeto é, ou seja, a essência do ser humano, um animal mortal, racional, de vontade, dotado de vontade, gerado por outros semelhantes que podem também gerar outros semelhantes, ou seja, o ser humano capaz de gerar outros seres humanos. Acidente existe no ser e não afeta o ser enquanto ser, ou seja, eu sou ser humano, por essência eu sou racional, mas eu sou um animal, sou mortal, sou racional, sou voluntário. Isso são considerados elementos que são universais ao ser humano. Ou o acidente, tá? Eu sou magro, sou gordo, sou alto, sou baixo, sou negro, sou branco. Não altera a minha essência de ser humano, que é a principal essência do ser humano, é ser racional, animal, mortal e voluntário. Tá? Então, isso tudo desenvolve-se a ideia de que o ser humano possui em si a essência e o seu acidente. Acidentes são causas substanciais que não alteram a essência da coisa. Eu posso ser magro, gordo, alto, baixo, negro, branco, que eu, da mesma forma, eu serei um ser humano. Da mesma forma, eu serei um indivíduo racional. Então, os acidentes são apenas composições que alteram, tá, as possibilidades da essência do ser, ok? Então, por isso, nós colocamos a ideia fundamental a respeito do elemento que nós chamamos a essência dos seres, tá? Aí nós temos outros elementos, tá? Em Aristóteles, chamados de necessidade e contingência. Necessidades são as características que são necessárias, são essenciais, tá? Não podem deixar de existir. Deixa eu ver, tem gente perguntando no chat. Ninguém? Tá. Aí, assim, caso contrário, a própria coisa deixará de existir. Por exemplo, Sócrates é necessariamente homem, necessariamente ser humano, mas por contingência, tá? Que são as características que são variáveis, imutáveis, ou seja, são acidentes, tá? A contingência são o mesmo que acidentes. Então, mas Sócrates, ele é contingentemente careca, contingentemente calvo. Então, isso pressupõe, tá, algumas mudanças no próprio ser. Tá? Dentro dessas possibilidades, nós temos assim, tá? Vamos fazer como tarefa no caderno ou no próprio livro, tá? A página 22, para você fixar melhor esse conteúdo, a página 22, e no Google Classroom, tá? Tem uma atividade para vocês fazerem, são 2 atividades para você fazer até amanhã às 17 horas, tá ok? Então, a tarefa de vocês é a página 22 do livro de filosofia, tá? E vocês têm até amanhã para fazer no Google Classroom, tá? 2 atividades que eu deixei para vocês até a gente poder estabelecer o resultado dessas atividades. Oi. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo para quê? Se eu não me engano, aqui no Cisflame tem 14 atividades para amanhã já. Não, mas são 2 exercícios só, tá? Então dá tempo. Beleza.
2 exercícios apenas, não é uma atividade longa. Fica É que tem tranquilo. 14 atividades para amanhã. Já?